O domingo foi de anúncios no estádio Beira-Rio. Mais um jogador que estará na reapresentação amanhã no CT Parque Gigante. A gente atualiza mais um reforço que também está muito próximo de um anúncio por parte do Internacional. A gente traz detalhes sobre o baita negócio que o Colorado está fazendo e podendo ganhar quase 11 milhões de reais em uma venda. Tem mais um jogador deixando o estádio Beira-Rio e tem destino definido. E a gente atualiza a novela Borré, porque eu conversei com um dirigente do alto escalão colorado e tem detalhes importantes para a gente trazer nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito do que foi esse domingo, dia 7 de janeiro, no noticiário do Internacional. O Inter tá promovendo mais uma grande venda, teve anúncio e a gente tem detalhes sobre essa compra que o Internacional está fazendo, e tem mais 2 reforços por serem anunciados já no início dessa semana que se inicia. A novela Borré segue. E tem detalhes importantes que eu conversei com um dirigente do Inter e eu vou trazer detalhes a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Estamos com quase 40 mil inscritos aqui no canal. Agradeço o carinho, a inscrição, os likes, os comentários, enfim, críticas, elogios, é do jogo. Mas sigam aí acompanhando, a gente já passamos, aliás, das 2 milhões de visualizações só nesse mês, agora, entre final de dezembro e início de janeiro. Então agradeço a participação de todo mundo aqui no canal, tá certo? E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Aproveita, kto.com, onde a diversão acontece. Bom, rapaziada, eu quero começar aqui pelo anúncio que o Internacional fez no final da manhã e início da tarde deste domingo, que foi do goleiro Ivan. Teve um certo imbróglio, quase foi pro América Mineiro, o América ofereceu um projeto pro Ivan ser titular por lá, mas o Internacional finalizou a contratação, ele optou pelo Inter, apesar do projeto do Inter deixar claro que ele vai ser reserva do Tino Rocher, que vai ser muito convocado, Copa América, data FIFA, então assim, não quer dizer que ele vai ser aquele reserva que não vai jogar, ele vai ser aproveitado, mas ainda assim o Internacional finalizou a contratação do Ivan. Alguns detalhes importantes, tá? O Inter vai pagar pelo goleiro de 26 anos do Corinthians 1,5 milhão de reais. Um valor bem baixo, cá entre nós. Ainda, 1,5 milhão de reais, e o Inter vai ceder 20% do goleiro Carlos Miguel, que surgiu nas categorias de base do Inter, hoje é reserva do Cássio lá no Corinthians. Negociação foi sacramentada, o anúncio já foi finalizado e o Ivan estará amanhã na reapresentação do Internacional com um grupo de jogadores no CT Parque Gigante pela manhã. O Internacional também está tentando finalizar outros negócios. Existem duas situações, 2 negócios encaminhados com o Internacional. O Johan, meia de 30 anos, que deixou o Atlético Mineiro em fim de contrato, está livre no mercado, fechou com o Internacional a pedido do técnico Eduardo Cudê, vem para ser uma opção no elenco, possivelmente será anunciado amanhã. Nas próximas horas também, o Inter deve oficializar a contratação do volante Fernando, de 36 anos, deu uma demoradinha por alguns detalhes contratuais, mais burocráticos de fato, mas ele rescindiu com o Sevilha, ficou livre no mercado e está acertado com o Inter, tem chegada prevista também para o início desta próxima semana. Johan e Fernando serão os próximos 2 jogadores anunciados pelo Internacional, nesse pacote que já contou com Robert Renan, Lucas Alário e agora o goleiro Ivan, e depois eu vou falar sobre a situação do Borré, que seria, obviamente, a cereja do bolo, seria a grande contratação para a temporada do Internacional. Bom, mas nem só de chegadas vive o Internacional, também de saídas. Ontem à noite eu trouxe aqui no canal o Heitor, lateral direito que pertence ao Inter, rodou, foi emprestado para alguns clubes, está se acertando com o Guarani, e outro jogador que está voltando de empréstimo para o Internacional também está acertando a sua saída, que é João Peglow, atacante que surgiu como uma das joias da base do Inter, aquele time do Inter campeão da Copinha naquele clássico Grenal lá no Pacaembu em 2020. O Peglow era um dos grandes nomes do time, mas no profissional não rendeu o que se esperava, rodou pelo Porto B em Portugal, foi pro Dnipro da Ucrânia, passou também pelo Sport Recife, mas agora está de malas prontas para voltar para a Europa e para voltar para a Ucrânia. O Peglow deve voltar para o futebol ucraniano, o empresário dele, Renato Figueiredo, até conversei com ele mais cedo, confirma a informação, tá tudo acertado, não tem possibilidade de ser aproveitado pelo Internacional, ele ainda tem um contrato que era até junho de 24, foi renovado por 6 meses justamente para ser emprestado e ele vai voltar
para o futebol ucraniano. O João Peglo é outro jogador que deixa o Internacional. Falando em deixar o Inter, Emerson Júnior, goleiro, que pertence ao Internacional, também surgiu na base de malas prontas para deixar o Inter e ir para o Atlético Goianiense. Tá chegando o Ivan, o Kehler pode ser liberado para procurar outro clube, quem sabe o Inter suba outro goleiro da base se o Kehler acabar sendo negociado, mas a princípio abre a temporada com Tino Rocher o primeiro goleiro, Ivan o reserva, Kehler o terceiro goleiro e o quarto vai ser o Antony, mais uma vez que até subiu na hierarquia, né? Passou o Emerson Júnior recentemente nessa hierarquia. Antes o Emerson Júnior era o terceiro, agora se tornou o goleiro Antony. E falando em saída, o Internacional fez um grande negócio e que pegou todo mundo de surpresa. Vocês vão lembrar que há mais ou menos um mês e meio, eu trouxe aqui no canal que no Rio de Janeiro se falava do Vasco da Gama, interessado no David. Muitos clubes tiveram interesse no David. O presidente Alessandro Barcelos até confirmou antes da reeleição, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que o Bragantino tinha feito uma oferta, o Santos fez uma oferta, o São Paulo tentou permanecer com o David e tentar renovar o empréstimo dele por lá, e o Vasco também tinha demonstrado interesse. E hoje pegou todo mundo de surpresa, no início da tarde, o Vasco anunciou o empréstimo do atacante David, que tem contrato com o Inter até dezembro de 25, ele está indo por empréstimo para essa temporada 2024, só que tem alguns detalhes dentro desse empréstimo que são muito importantes e que fazem e deixam claro que o Inter está fazendo um baita negócio pelo David. Explico aqui. O Internacional está emprestando o David por uma temporada. De início, o Vasco da Gama vai arcar com o salário do David. Pelo que eu tenho de informação, o David ganha cerca de R$400 mil mensais no Internacional. Quando ele foi por empréstimo para o São Paulo também arcou com esses R$400 mil mensais que ganha o David no Inter. Primeiro, já acaba sendo um baita negócio, que é um jogador que talvez não fosse aproveitado aqui, o Kudê teria que avaliar, o Inter está contratando 2, 3 atacantes, então não teria espaço. A tendência é que não tivesse espaço o David no Inter para essa temporada de 2024. O Inter está se livrando de um salário de R$400 mil mensais. Mas tem um acréscimo. Dentro do contrato dele de empréstimo com o Vasco, há uma cláusula de obrigação de compra. Só que geralmente a obrigação de compra, tu tem que atingir uma cláusula para que essa obrigação aconteça. Se o David jogar pelo menos 60% das partidas do Vasco em 2024, ele ativa a cláusula de obrigação de compra e aí o Vasco tem que comprar o David. O Vasco se tornou uma SAF com a 777, então assim, não seria um grande problema para o Vasco pagar esse valor, que é 2 milhões e 800 mil euros. 2 milhões e 800 mil euros é o que o Vasco tem que pagar nessa obrigação de compra. Então o Internacional basicamente recuperaria e até lucraria em cima do David. Quando o Inter comprou ele do Fortaleza, ele tinha se destacado muito por lá, o Inter pagou 10 milhões e 850 mil reais. Cerca de 11 milhões de reais o Inter pagou para o Fortaleza para comprar o David. Então o Internacional vai fazer quase 15 milhões de reais. O Inter não só vai recuperar o que pagou pelo David, como também vai lucrar em cima desse possível negócio e essa possível compra do jogador no Vasco. O torcedor do Inter tem que torcer para ele se destacar lá no Vasco, fazer 60% dos jogos. Hoje, com o Vasco na draga que tá, pouco provável que o David não faça esses 60% das partidas lá no Rio de Janeiro. E aí o Inter vai lucrar em cima desse jogador. Bom, pra gente fechar o vídeo, falei muito sobre contratações, mas obviamente o torcedor do Inter tá muito ansioso, tá numa expectativa, tá esperançoso em grande parte pela contratação do Borré. Eu trouxe um vídeo hoje à tarde que repercutiu bastante porque um dirigente, vou até pegar o nome dele aqui, diretor de futebol do Werder Bremen, Clemens Fritz, ele já tinha falado no início da semana em entrevista que o Werder Bremen não queria perder o Borré, enfim, e deu uma nova entrevista. Depois de um jogo treino que teve o Werder Bremen, perderam pro Lanterna da segunda divisão da Alemanha. Pra vocês terem noção do Werder Bremen, enfim. O Werder Bremen perdeu por 3-1, o Borré entrou, jogou cerca de 30 a 35 minutos, deu uma bela assistência, fez um pivô dentro da área pro único gol do Werder Bremen nessa derrota por 3-1 lá na Alemanha. A gente sabe, a direção do Inter está lá com o Dave Bandeira, analista de mercado, que toma conta de alguns negócios, e com o Felipe Dallegrave, advogado do Internacional. Vamos lá. O Inter já fez um contato com o Borré desde que chegou por lá. O Clemens Fritz, diretor de futebol do Werder Bremen, disse que não sabe de nada da direção do Inter por lá.
A gente precisa entender que é natural o Werder Bremen primeiro não querer perder o Borré e caso perder o Borré, vai querer uma grana. Tudo isso é normal. Não quer dizer que a negociação esteja melando, que a negociação esteja caindo. Eu até vi um alvoroço nas redes sociais hoje de Corinthians interessado no Borré. Se falou isso em São Paulo, que o Borré seria um nome no radar, mas o Corinthians hoje não negocia. Negociar é uma coisa, ter interesse é outra bem diferente. E o Inter negocia com o Borré há pelo menos um mês e meio. Então você tem que colocar isso na cabeça de vocês. O Inter está muito próximo do Borré porque fechou com o Frankfurt e fechou com o jogador, que são as pontas mais difíceis dentro do negócio. O Werder Bremen não tem o que fazer, a não ser pedir dinheiro e não conseguir liberar agora, mas o Inter, por exemplo, poderia ter ele no meio do ano. É um exemplo. O Inter não confirma essa informação. Conversando com um dirigente do alto escalão do Inter, ele me disse hoje, e ele me pediu de novo, calma. As coisas estão acontecendo na Alemanha, as conversas estão acontecendo, a gente está muito confiante, isso eu estou parafraseando um dirigente, repito, do futebol do Inter, do alto escalão, e ele me pediu calma, que as coisas estão acontecendo no seu tempo. O Inter sempre garantiu que não seria um negócio simples. Essa última ponta, por mais que seja mais fácil, entre aspas, do que fechar com o Frankfurt, que o Inter já vai pagar, e já fez a oferta que foi aceita de 5 milhões e meio, 30 milhões de reais, as luvas do Borré, acertar projeto com o jogador, 4 anos de contrato, tudo isso está acertado. O ponto é o Werder Bremen, e é natural que demore, e a demora é natural. Assim como demorou, por exemplo, o Ener Valencia, que já tinha assinado um pré-contrato em fevereiro, e o Inter negou por 4 meses. E muita gente veio aqui no canal, foi nos meus espaços, de outros colegas, dizer que era mentira. Então, assim, é normal. Tem que esperar. Pelo que a gente tem, dia 9 é o deadline do Dave Bandeira e do Felipe Dallegrave lá na Alemanha. A expectativa é que, então, pelo menos até o dia 9 se feche, porque no dia 9 para o dia 10 eles devem deixar a Alemanha. Quem sabe com o negócio fechado. E, obviamente, é a expectativa de todos. Mas não é simples. Vamos ver se uma resolução vai acontecer nas próximas horas. Tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que a gente volta para falar do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.